Olá, sabe, existe um ladrão silencioso na logística de muitas empresas. É um custo que, olha, vai drenando os lucros sem que ninguém nem perceba direito. Hoje, a gente vai colocar uma luz nesse problema, as perdas e fraudes em armazéns. E o que é mais importante, vamos ver exatamente como combater isso. Para a gente começar, dá uma olhada nesse número: 11 bilhões de reais. É isso mesmo. Esse foi o prejuízo estimado só com furtos e desvios no varejo brasileiro em 2023. É um valor que, convenhamos, assusta e mostra o tamanho real do desafio que a gente tem pela frente. E aí vem a pergunta que realmente importa. Esse número gigantesco, ele não é uma coisa abstrata, sabe? Ele é construído, tijolo por tijolo, com pequenas e grandes perdas em milhares de empresas. A questão é, será que a operação da sua empresa, talvez sem que ninguém se dê conta, está lá contribuindo para essa estatística? Bom, para guiar a nossa conversa, a gente dividiu a análise em 5 partes. Primeiro, a gente vai entender de onde vem o problema. Depois, vamos falar das defesas principais, como achar os pontos fracos, montar um plano de ação prático e, por fim, como construir um sistema antifraude de verdade. Então vamos lá, começando pela primeira parte, o custo oculto do estoque. Afinal de contas, para resolver qualquer problema, o primeiríssimo passo é sempre entender direitinho de onde ele está vindo, né? Olha só que interessante o que este gráfico mostra pra gente. Quase um terço das perdas que foram identificadas como furto vem tanto de fontes externas quanto internas. Mas o que chama mais atenção aqui é o seguinte: o crescimento foi bem grande nas duas categorias, de 2022 para 2023. O que isso quer dizer? Que a vulnerabilidade não está num lugar só, mas na cadeia inteira. E pior, está aumentando. Tá, mas como é que esses desvios acontecem na prática? O mais curioso é que, na maioria das vezes, são métodos bem simples, para não dizer bobos, como a gente vê aqui. Camuflar mercadoria em saco de lixo, esconder produto em outra caixa, ou simplesmente não registrar o recebimento de um item. Não é nada de filme de assalto, sabe? São táticas que se aproveitam de pequenas falhas, de brechas bem básicas nos processos do dia a dia. Ok, então a gente já entendeu a origem do problema. Agora, vamos para a parte prática. Como se defender disso? Isso nos leva direto para a segunda seção, as duas defesas principais. Vamos focar agora nas ferramentas que são essenciais para essa proteção. Existem duas ferramentas-chave aqui, e elas trabalham juntas, em equipe. Pensa assim, de um lado, tem a auditoria de armazéns. Ela é tipo um check-up completo da operação. É um processo mais amplo, mais estratégico, que vai caçar as vulnerabilidades. Do outro lado, a gente tem a conferência de cargas. Essa é a verificação tática, do dia a dia, sabe? Aquela que garante que o que está entrando e saindo bate certinho com o que está no papel. Resumindo, uma é a estratégia, a outra é a execução ali na linha de frente. Isso nos leva certinho para a terceira sessão, encontrando os pontos fracos. Se a gente está falando que a auditoria é esse check-up, a pergunta é: o que ela revela de fato sobre a saúde de um armazém? Olha, uma auditoria bem feita é literalmente um raio-x da operação. Ela expõe tudo, sem dó. De um lado, as falhas de segurança mais óbvias, tipo uma câmera apontada para o lugar errado. Do outro, aqueles gargalos no fluxo de trabalho que só geram ineficiência. Ela também aponta os erros de inventário, o controle de estoque furado e até aqueles produtos que estão lá parados, só ocupando espaço e perdendo valor. É, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta de diagnóstico que não dá para viver sem. Beleza. A auditoria fez o trabalho dela, deu o diagnóstico, agora a gente tem uma lista de problemas na mão. E aí? A pergunta de US$ 1 milhão é como a gente transforma essa lista num plano de ação que funcione de verdade. E a resposta está aqui, na nossa quarta sessão, um plano de ação prático. A gente vai detalhar agora 10 medidas bem diretas que podem ser implementadas para, de fato, blindar o estoque. As 5 primeiras medidas são a base de tudo, é o arroz com feijão. Primeiro, as regras do jogo têm que ser claras para todo mundo, uma política de prevenção bem definida. Segundo, tem que ter foco, quais são os produtos e os lugares de maior risco. E terceiro, o controle, que é fundamental, registrar absolutamente tudo que entra e sai e manter o inventário sempre em dia. Isso aí é o alicerce de qualquer sistema de segurança. Agora vamos para as outras 5 medidas que são as que realmente sobem o nível da defesa. O foco aqui se divide em 3 pilares, basicamente. Primeiro, tecnologia e dados. Isso significa usar indicadores, os famosos KPIs, e etiquetas eletrônicas para monitorar tudo.
Segundo pilar, pessoas, porque no fim do dia, uma equipe bem treinada é a melhor defesa que existe. E terceiro, parcerias, fechando o ciclo com auditorias constantes e, claro, selecionando só fornecedores que são de confiança. Certo, com essas 10 medidas, a defesa já está bem mais sólida. Mas aí fica a pergunta: como a gente garante que isso não seja só um esforço pontual? Como se cria uma cultura de segurança que vai se fortalecendo com o tempo? Bom, a resposta para isso está na nossa última sessão, a construção de um sistema antifraude de verdade. É um processo, um ciclo de melhoria contínua em 5 passos. E o ciclo é esse aqui, é bem direto. Primeiro você identifica os setores mais expostos, com mais risco. Depois, mapeia como os processos funcionam hoje. O famoso as is. Com isso em mãos, fica muito mais fácil enxergar as brechas mais perigosas. A partir daí, é só planejar a ação e, a parte crucial, monitorar tudo com indicadores. A grande sacada é que isso não é um projeto com começo, meio e fim. É um ciclo vivo que está sempre se adaptando e melhorando. Essa frase aqui resume perfeitamente tudo que a gente conversou. Mapear os riscos de fraude em seu armazém é necessidade. Saber como mitigá-los é prioridade. Ou seja, mapear os riscos é o básico, é o mínimo. A verdadeira virada de jogo, o que realmente importa, a prioridade número 1 é agir. É ter um sistema para neutralizar esses riscos. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. Depois de tudo que a gente viu, desde o tamanho do problema até soluções práticas e estratégicas, a pergunta final é essa: qual vai ser o primeiro passo? A primeira ação concreta que a operação aí da empresa vai tomar amanhã para sair daquela estatística e começar a proteger de verdade os seus ativos. A decisão começa agora.